Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante por um dos textos mais misteriosos e controversos da história. O livro de Enoque. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar dele, mas sabem realmente o que ele contém e por que, apesar de sua importância, ele não está na maioria das Bíblias que conhecemos? Preparem-se, porque vamos mergulhar fundo nesse enigma. O livro de Enoque é um antigo texto religioso judaico, atribuído tradicionalmente a Enoque, o bisavô de Noé. O interessante é que a Bíblia menciona Enoque de uma forma bem especial. No livro de Gênesis, diz que Enoque andou com Deus e já não foi visto, porque Deus o levou. Essa passagem misteriosa desperta uma curiosidade imensa. E é justamente essa história que o livro de Enoque promete expandir. Este livro não é um texto único, mas sim uma compilação de 5 partes distintas, cada uma com um foco diferente. A primeira e mais famosa é o livro dos Vigilantes. É aqui que a história dos anjos caídos, chamados de Vigilantes, é contada em detalhes. Liderados por Senjassa, 200 anjos descem à terra, tomam esposas humanas e ensinam conhecimentos proibidos à humanidade, como a criação de armas e o uso de cosméticos. A união entre esses anjos e as mulheres humanas resulta no nascimento de gigantes, os Nephilim, que começam a devastar a terra e consumir tudo ao seu redor. Essa narrativa é chocante e expande enormemente o que encontramos em Gênesis 6. Ela nos dá uma visão apocalíptica do mundo pré-dilúvio, um lugar de caos e corrupção causados por essa intervenção celestial proibida. É por causa dessa bagunça toda que, segundo o livro, Deus decide enviar o grande dilúvio para purificar o planeta, instruindo Noé a construir a arca. O livro detalha como os anjos rebeldes são julgados e aprisionados em um abismo de fogo, aguardando o julgamento final. A segunda parte é o livro das parábolas. Aqui, o tom muda um pouco. Enoque tem visões sobre o futuro, o julgamento final e a vinda de uma figura messiânica chamada de Filho do Homem. Essa figura é descrita como alguém que existia antes da criação do mundo e que se sentará no trono de glória para julgar os reis e os poderosos da terra. Muitos estudiosos veem semelhanças incríveis entre essa descrição e a forma como Jesus é apresentado no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos. Isso levanta uma questão importante. Será que os autores do Novo Testamento conheciam e foram influenciados pelo livro de Enoque? A resposta é: muito provavelmente sim. A Epístola de Judas, por exemplo, cita diretamente uma profecia do livro de Enoque. Depois, temos o livro astronômico, que é a terceira parte. Ele descreve os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, revelando um calendário solar de 364 dias. Enoque recebe esse conhecimento celestial dos anjos. Como Uriel, esse calendário era diferente do calendário lunar usado por muitos grupos judaicos da época, o que gerou bastante debate. Ele mostra uma preocupação profunda com a ordem cósmica e o tempo divino, algo que era fundamental para as práticas religiosas daquele período. A quarta parte é o livro dos sonhos. Aqui, Enoque relata 2 visões proféticas que teve. A primeira é sobre o dilúvio, que ele vê antes de acontecer. A segunda é uma longa alegoria da história de Israel, desde Adão até o período do Segundo Templo, usando animais para representar nações e figuras históricas. É uma forma simbólica de contar a história do povo de Deus, suas lutas, quedas e a promessa de uma redenção futura, com a vinda de um Messias que reunirá o rebanho disperso. Finalmente, temos a Epístola de Enoque, a quinta e última parte. É um texto de exortação, um chamado ao arrependimento e à justiça. Enoque fala sobre as recompensas para os justos e as punições para os ímpios no julgamento final. Ele encoraja os fiéis a permanecerem firmes em meio à perseguição e à injustiça, prometendo que no final, a justiça de Deus prevalecerá. É uma mensagem de esperança e perseverança para uma comunidade que provavelmente enfrentava tempos difíceis. Então, com tudo isso, por que o livro de Enoque
não está na Bíblia. A decisão de quais livros incluir no cânon bíblico foi um processo longo e complexo. Embora fosse muito popular e respeitado nos primeiros séculos do cristianismo e do judaísmo, muitos líderes religiosos, por volta do século IV, começaram a questionar sua origem e autoridade. Alguns achavam suas histórias sobre anjos e gigantes um pouco fantásticas demais. Outros se preocupavam com a datação e a autoria do texto. No final, a maioria das tradições judaicas e cristãs decidiu não incluí-lo em seus cânones oficiais. A grande exceção é a Igreja Ortodoxa Etíope, que sempre considerou o livro de Enoque como parte de sua Bíblia. Mesmo não sendo canônico para a maioria, o livro de Enoque teve uma influência inegável. Ele moldou o pensamento de muitos judeus e cristãos primitivos sobre anjos, demônios, o Messias e o fim dos tempos. Suas ideias ecoam por todo o Novo Testamento e em muitos outros textos apócrifos. Ler o livro de Enoque é como abrir uma janela para um mundo de crenças e ideias que floresceram no período entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele nos oferece uma perspectiva única e dramática sobre questões de bem e mal, justiça divina e o destino da humanidade. É um texto que desafia, intriga e nos faz pensar. Independentemente de ser considerado sagrado ou não, sua importância histórica e literária é indiscutível. É uma peça fundamental para entendermos o desenvolvimento da teologia apocalíptica, que tanto influenciou o cristianismo. E aí, o que vocês acharam dessa viagem pelo livro de Enoque? É um assunto realmente profundo, não é mesmo? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Vocês já conheciam essas histórias? Acreditam que ele deveria estar na Bíblia? Vamos conversar sobre isso. Se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.